Jornal da Tribuna, primeira edição. Termina à meia-noite o prazo para os contribuintes acertarem as contas com o Leão pela internet. Quem ainda não entregou a declaração do imposto de renda, é melhor correr. Para os profissionais que fazem esse tipo de serviço, a madrugada de hoje já foi de muito trabalho e ainda há muito o que fazer. Marcelo passou a noite trabalhando. O contador tem ainda que fazer pelo menos 100 declarações de imposto de renda até a meia-noite de hoje, quando acaba o prazo para acertar as contas com o Leão. Para aguentar tanto serviço, o contador não dispensa a ajuda dos funcionários. Está sendo muito difícil, são muitas declarações para ser entregue e ainda tem muito serviço para se fazer. Nessa hora, para ele, o grande problema são os clientes esquecidos. Todos os anos é assim, incrivelmente, todo mundo sabe que dia 30 é o último dia, mas sempre acontece do mesmo jeito, deixa tudo para a última hora. Cerca de 30% dos nossos clientes costumam deixar as documentações para serem entregues no último momento. O contador dá as dicas para que os consumidores não se atrapalhem. Se você não tem toda a documentação, faça a sua declaração e depois retifique esta declaração. O único cuidado que você deve ter é se as deduções que você está lançando é superior aos 20% que o governo lhe dá. Tendo esse cuidado, você pode declarar e retificar, porque a retificação não lhe traz nenhum transtorno. A multa para quem não entregar a declaração é de 20% do imposto devido. O valor é de, no mínimo, R$ 165,74. Quem tem rendimentos acima de R$ 17.215,08 é obrigado a declarar. Tivemos também algumas exclusões, ou seja, pessoas que estavam obrigadas no ano passado, neste ano não estariam mais, seriam o caso aí de empresários que têm empresas inativas, né? Também tivemos uma variação na parte patrimonial, bens até 80 mil passam a ser declarados a partir desse ano, ou seja, o governo deu uma liberalidade, tirou a obrigatoriedade de alguns e imputou essa obrigatoriedade para outros. E nós recebemos aqui o delegado da Receita Federal na Baixada Santista e também no Vale do Ribeira, Renato César Leite. Boa tarde, Renato, seja bem-vindo. Boa tarde, Boa é um prazer. tarde. Prazer é todo nosso. A gente gostaria de saber, faltando poucas horas aí para o término do prazo, ainda muitas pessoas ainda devem e precisam encaminhar a declaração? Até o final da noite de ontem, 13% ainda precisavam entregar. Isso dá em torno de 50 mil declarações aqui na Baixada e região até o Vale do Ribeira. Agora, para esse pessoal que ainda não entregou, é bom deixar claro os horários, né? O site recebe declaração até a meia-noite, mas o banco só recebe até às 4 da tarde. Se alguém declarar e não pagar o DARF, o que acontece? Então, deixa eu só corrigir. Meia-noite é amanhã. Então, tem que entregar até as 11h59 e uns quebradinhos. O banco só recebe até às 4 e o pagamento pode ser feito no banco, se tiver imposto a pagar, mas alguns bancos aceitam o pagamento pela internet. Então, se você entregar pela internet e pagar pela internet, pode ser um pouquinho depois das 4. Segue aquele prazo mesmo dos próprios bancos. Isso. Agora, quem não entregar no prazo está sujeito ao pagamento de uma multa mínima de R$ 165 ou de 1% do imposto devido por mês de atrasos, podendo chegar até 20%. Agora, há o parcelamento. É mesmo quem parcelou a primeira cota vence hoje? Vence hoje. Quem parcelou, dependendo da quantidade de cotas, paga a primeira agora e as outras a cada dia 30, né, de cada mês. A multa para quem entregou a declaração e não pagou o DARF, como é que fica? Então, para quem tem imposto a pagar, porque a gente estava falando da multa por atraso na entrega. Certo. Agora você tem a multa pelo pagamento em atraso. Essa multa pelo pagamento em atraso, aí ela pode chegar a 0,33 ao dia, podendo chegar até 20%. Entendi. Agora, há possibilidade de se colocar ainda em débito automático nos bancos? O que falta ainda? Essa primeira já não há mais? Essa primeira tinha que ter sido feita para quem entregou até 30 de março. Para as demais, quem entregar ainda a declaração hoje pode incluir a segunda, a terceira e as demais cotas no débito automático. Agora, é preciso que isso conste na declaração. Se a pessoa não fez isso, tem que retificar. Certo, aí a pessoa tem que deixar bem claro na declaração a questão do débito automático. Na declaração tem um campo próprio onde ele informa isso. Agora, quem é isento, aposentado, por exemplo, com um rendimento superior a R$ 17.215, também tem que fazer a declaração até hoje? Aí essa questão da isenção tem que ser vista. Vamos dizer que ele seja isento por uma moléstia grave. Então, aí ele está sujeito a um outro limite, não é o dos 17. 17 é para rendimentos tributáveis. Seria 40 mil, não é? 40 mil para rendimentos isentos. Isso é muito importante ficar claro, porque tem gente que fala, eu tenho uma moléstia grave e não tenho que pagar imposto. E recebo 100 mil por ano. Só que ele está obrigado a declarar. O fato dele não ter que pagar imposto não significa que ele não tenha que fazer a apresentação da declaração. Com relação à pessoa que é aposentada com mais de 65 anos e recebe
por exemplo, 20 e poucos mil reais. Então, até 17 mil é rendimento isento. Acima daquilo é rendimento tributável. Então, ela não estaria incidindo nem numa condição nem na outra, porque os rendimentos isentos não são superiores a 40 e os rendimentos tributáveis também não são superiores a 17. O que acontece aí? Aí ela não precisa declarar. Há uma parcela também de abatimento, o senhor estava falando? Então, essa parcela de abatimento são esses 17 mil que são considerados como isentos. Então, você vai colocar na coluna de rendimentos isentos. Certo. Agora, vamos dizer que ele receba 50 mil. Aí, 17 mil seriam isentos, a diferença seria tributável, ele estaria obrigado a declarar. Agora, vamos falar um pouquinho de malha fina. É rápido ter informações se a declaração apresentou problema ou não? A partir do momento que você transmite e ela seja processada, isso está ocorrendo bem rápido, a declaração pode cair em malha e aí já tem a informação na internet, você pode saber se ela está em malha e qual o motivo. E havendo lá o motivo, se você tiver condições de identificar o erro e fazer a retificação, você já pode retificar. Ainda tem muita gente entregando declaração por disquete? Ainda tem, eu não tenho precisamente aqui a quantidade, mas é um número pequeno em relação hoje ao até total. Que horas? Quem for entregar no banco, no horário dos bancos. Quem for entregar na Receita, a Receita também recebe disquete até às 19 horas. Agora, rapidamente, o site da Receita, para quem quer acessar. www.receita.fazenda.gov.br. Muito obrigado pela sua presença e esclarecimentos. Uma boa tarde. Obrigada. Eu é que agradeço. Um bom trabalho hoje. Muito Obrigado. trabalho.